Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Illy TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano e toda terça e sexta estou aqui trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. A história de hoje é a história de Michelle Knotek, conhecida por Shelley. Vou me referir a ela aqui como Shelley. Ela nasceu em 15 de abril de 1954 em Washington, filha de Sharon Watson. Ela tem 2 irmãos mais novos. O pai dela possuía uma pista de boliche chamada Tiger Ball. O negócio dele era bem conhecido na cidade. O pai dela acabou se divorciando e as crianças ainda eram bem pequenas e acabaram indo morar com o pai dela, que depois casou-se com uma mulher chamada Laura. A mãe da Sharon faleceu, então por isso que as crianças foram morar com eles. A Shelley, desde muito cedo, mostrava sinais de psicopatia. Ela, quando pequena, colocava pedaços de vidros quebrados dentro do sapato dos irmãos, somente para vê-los gritar de dor. A Shelley não se dava bem com ninguém, exceto com a avó. Foi expulsa de várias escolas, acabou indo para um colégio interno e acabou sendo expulsa de lá. Ninguém queria ficar ao lado dela, né? Por onde ela passava era um horror. A única pessoa que ela se dava bem era com a avó. Então, ela queria morar na casa da avó, então ela foi na polícia ainda aos 16 anos e disse à polícia que o pai dela estava fazendo coisas impróprias com ela. E foi feito um exame, foi constatado que era tudo mentira dela. E ela falou só isso para poder morar na casa da avó. Então vocês têm ideia do tipo que ela era. A avó dela parecia ser também uma pessoa não normal. Mas com certeza, não vou dizer que é uma psicopata, mas a avó com certeza era uma sociopata. Para vocês terem ideia, a avó dela estava casada com um homem há 22 anos e ele não podia dormir dentro de casa. Isso mesmo, a avó o colocava para dormir em um barraco que havia sido construído fora da casa. Pois era justamente com ela que a Shelley se sentia mais próxima. E ela acabou retornando para a casa dos pais. Então, em 1971, ela conheceu um rapaz, começou a namorar. Ela tinha 17 anos e ela disse para o namorado, vem trabalhar para o meu pai e você pode morar lá também. O pai dela aceitou o rapaz porque ninguém aguentava a Shelley. Então o pai dela deu um trabalho para ele, mas acabou arrumando uma casa para eles dois irem morar juntos, fora da casa dele. Eles eram muito jovens também. A Shelley acabou sendo mandada embora do boliche do pai, porque nem o pai também aguentou. Quando casada, ela queria mudar para uma casa maior e ela não tinha condições. Aí um dia ela se cortou toda, se machucou toda nas pernas e braços e ligou para o marido dela dizendo que um homem havia invadido a casa e feito aquilo com ela. E que eles precisavam de mudar dali imediatamente. E claro, o marido concordou e eles mudaram. E que tudo isso era uma mentira, né? Em fevereiro de 1975, eles tiveram uma filha, Nick. Mas o Randy acabou divorciando-se da Shelley porque ele não aguentava o temperamento dela. Ela era tão manipuladora quando adolescente, ela queria um carro conversível e o pai acabou dando para ela um carro, mas que não era o que ela queria. Aí ela fingiu que tentou tirar a vida dela e deixou do lado um vidro de remédio vazio com uma garrafa de álcool. Ela foi levada às pressas para o hospital e o médico disse que ela tinha apenas 2 comprimidos no estômago. Gente, olha quem era essa mulher desde adolescente. Ela acabou conhecendo um homem chamado Danny e eles se casaram em 2 de junho de 1978 e tiveram uma filha, Sammy. Mas este marido separou-se dela também e ela conheceu outro homem chamado David Knotek. Ele se achou o cara mais sortudo do mundo por tê-la conhecido. Ela disse que ela sofria de uma doença terminal e ele, apaixonado por ela, querendo cuidar dela, para demonstrar que a amava, em 28 de dezembro de 1987, eles se casaram. Depois do casamento, eles se mudaram para uma bela fazenda, muito pitoresca, mas ela começou a maltratar os filhos dela. Depois também começou a maltratar o marido. Para vocês terem ideia, em uma discussão, ela deixou a filha dela, Nick, com um prego encravado na mão. Ela obrigava as filhas a ficarem sem tomar banho por dias e quando permitia mandava que tirassem a roupa e tinham que tomar banho com água fria de mangueira fora da casa. Ela somente os deixava comer quando ela queria e às vezes por dias não deixava ninguém comer. A Shelley acabou tendo mais um bebê. Só que a mãe da Shelley, não acreditava e um dia perguntou para o marido dela, você por acaso já levou alguma vez no hospital? Ele falou, já. Você já viu o médico dela? Ele falou, não. Ele disse, por que você não entra com ela? Ele disse, não, ela não deixe que eu entre porque ela não quer que eu a veja naquela situação.
mas que ele sempre a deixava lá e esperava dentro do carro por 8 horas. A mãe dela disse, 8 horas? Isso é impossível. O que ela fazia? Ela entrava, ficava dentro do carro, ele ficava dentro do carro esperando por ela, ela saía pela porta dos fundos do hospital, ia fazer as coisas dela, passear, fazer as unhas e tal, e ele esperando dentro do carro, acreditando que ela estava lá dentro. Aí ela retornava para o carro, 8 horas depois, se dizendo exausta pelo tratamento. Aí que entra na história, infelizmente, Shane Watson. Ele nasceu em 1975 em Tacoma. Ele era o sobrinho da Shelley. Ele, quando foi morar com o casal, em 1998, ele tinha por volta de 15 anos. Ele até acabava chamando a tia dele de mãe e o David de pai. Ela, obviamente, o maltratava, como fazia com todos os filhos e com o marido. Em junho de 1989, ela teve outra filha, e nisso, os demais filhos já eram adolescentes. A Shelley disse ao marido que precisava de ajuda com os filhos. Então, em 1991, ela trouxe para morar na casa dela uma mulher chamada Katie Loreno. Trabalhava como cabeleireira, morava com a família, mas perdeu o trabalho, não dava bem com a família, então ela acabou aceitando o emprego lá. Ela tinha 36 anos na época. Gente, o que eu vou contar aqui vai deixar vocês aqui com os cabelos em pé. Como que alguém passa por tudo isso e não percebeu o que estava passando. Mas vamos lá. Essa moça, quando foi morar lá, ela passou por todo tipo de atrocidades. A Shelley a isolou dos amigos e familiares. Ela convenceu a Katie que ela era inútil, que ninguém a amava. Em uma ocasião, ela acusou a Katie de ter roubado comida na casa e a Katie disse que não, mas ela obrigava os filhos a dizerem para a Katie que sim, que a viram roubando comida. E ela ficava confusa porque ela não conseguia lembrar que ela tinha feito isso. A Shelley um dia disse para a Katie que entrou no quarto do sobrinho dela e a Katie estava sem roupas, deitada na cama com o Shane. A Katie dizia, não, isso nunca aconteceu. Aí ela forçou o menino a dizer que sim, que estava na cama com ele. Aí o menino disse, né, por medo, e por essa razão a Shelley disse que ela teria que ser punida, batendo nela. Tudo isso que estou contando aqui aconteceu entre 1995 e 2003. Então, o que ela fez? Ela queimou todas as roupas da Katie por punição e disse que ela só andaria dentro de casa de calcinha e sutiã. É isso mesmo. A Katie perdeu 60 quilos. Ela estava tão fraca que ela também era obrigada a dormir no chão, tá? A Shelley dizia que ninguém a amava. E aí ela fala, você vai sair daqui, você vai para onde? Ninguém te ama, você vai morar na rua. E a Katie começou a acreditar nisso, que ela não teria lugar para ir, para morar, se ela saísse dali. E ela disse que quando a Katie podia tomar banho ou não, mas disse que ela não podia usar sabonete e nem shampoo. Olha isso, a Katie se deteriorou na frente de todos eles. Ela estava perdendo o cabelo, seus dentes começaram a cair. Em uma ocasião, na frente dos filhos, a Shelley e o marido levaram a Katie para fora da casa e a chutaram colina abaixo. O corpo da jovem passou por cima de pedaços da neve que já tinham transformado-se em gelo. E eles fizeram isso várias vezes, repetidamente. E foi tão grave que havia até um rastro de sangue da Katie, da casa até a parte da colina. E depois, machucada, a fizeram retornar para a casa. A Katie então decidiu pela primeira vez escapar da casa dos horrores, mas ela foi capturada por eles. A Shelley não permitia a Katie comer, só tomava vitaminas que ela mesma fazia com produtos alimentícios vencidos. Em 1994, o marido da Shelley chegou em casa do trabalho, ele estava trabalhando fora da cidade. Ao ver a Katie debilitada, disse que teriam que levá-la para um hospital. A Shelley disse que não. Se levasse para um hospital, veriam que ela estava naquela situação e acabariam prendendo. E que não, que deixasse ela assim que ela ficar bem. A Katie, infelizmente, acabou perdendo a vida aos 36 anos. Eles acordaram um dia e ela não estava mais viva. De tudo que passou, acabou perdendo a vida, né? Aí ela mandou o marido queimar o corpo da Katie. E ela inventou para a família da Katie, que em 1994, que ela foi embora com um caminhoneiro. Os filhos sabiam que não era verdade, pois viram tudo, mas não podiam falar.
O Shane, na época, já estava com 19 anos, o sobrinho dela. Ele disse às filhas do casal, nós temos que fugir daqui. E ele disse, olha, eu tenho aqui umas fotografias que eu tirei, que dá para ver a Cat, como ela estava definhando-se dentro da casa pelos maus tratos, e acabou perdendo a vida por fome e tal. E ele tinha escondido essas fotos dentro de um bichinho de pelúcia. Aí o Shane disse para as meninas, vamos fugir. O Shane tinha essas fotos que ele escondeu um ursinho de pelúcia, que eram as fotos da Cat. E quando o David chegou em casa, a Shelley disse, você precisa cuidar da situação do Dave. Aí ele disse, o que aconteceu? Ela disse, porque uma das filhas foi lá e contou para a mãe. Ah, o Shane tem fotos. É uma lavagem cerebral absurda que ela fazia nas filhas, né? E aí ela disse para David, você tem que fazer alguma coisa. Esse menino vai acabar falando da gente. O David foi lá e tirou a vida do Shane com uma bala e queimou o corpo dele. O David disse a Shelley que tirou a vida do Shane. E a Shelley disse assim, você realmente acreditou que eu estava falando a verdade? Eu não pedi que você tirasse a vida dele. Olha o quanto manipuladora ela era. Ela disse, eu não falei para você fazer isso. E ela disse aos filhos que o Shane fugiu de casa. Então a Shelley fez da filha dela, a Nick, o seu próximo alvo. A Shelley estava perseguindo a filha na casa, um dia, com um objeto cortante, e acabou ferindo a filha na perna. E foi tão fundo que ela deveria ter levado uns pontos, mas a Shelley disse que a Nick saiu correndo da casa e foi se esconder na floresta. E ela nem tentou pedir ajuda a Nick quando ela estava, por medo. Ela achava que se fosse ao hospital, eles a fariam voltar para casa. Então ela apenas dormiu na floresta durante a noite, mas voltou para casa no dia seguinte. Em 1993, a Nick entrou na faculdade e a mãe, vendo que a filha poderia tornar-se independente, ela começou a destruir a filha psicologicamente. Ela jogou fora todas as roupas da filha e não deixou que ela dormisse mais na cama, que ela tinha que dormir no chão. Aí o próximo alvo dela foi a outra filha, Sammy. Ela deixava a filha sem comer por dias e uma professora percebeu algo errado e falou com a Sammy. E a Sammy contou que estava passando tudo dentro da casa dela. Aí a professora disse, vou telefonar para o serviço social, que é como juizado de menores, né, do Brasil. E aí a Sammy entrou em pânico e disse, não, é tudo mentira, não é verdade, eu não estou indo bem na escola porque eu tenho dormido tarde, por isso que eu não tenho prestado atenção. Ela com medo de retaliação. Aí a professora falou, bom, ela está dizendo que tudo isso é mentira, então não vou falar para ninguém. A Shelley, pasmem, conseguiu um emprego em uma instituição que cuida de idosos. E lá ela conheceu um homem em 2001 chamado Ronald Widworth, conhecido como Ron. Ele estava passando um tempo difícil na vida dele, ele tinha 51 anos, tinha perdido o pai, perdeu o trabalho, e a Shelley disse, vem morar lá em casa e nos ajudar na propriedade. E ele aceitou, e em menos de 2 semanas que ele estava na casa da Shelley, a Shelley começou a tirar seus pertences e posses, até que ele ficou apenas com um par de botas e uma cueca. Ela o fazia trabalhar 7 dias da semana, começando às 7 da manhã, indo até às 8 da noite. E embora houvesse um quarto e camas extras na casa, ela o fazia dormir no chão. Uma das filhas da Shelley, a Tori, ela gostava de verdade do Ron como um tio, então a Shelley disse ao Ron que ele nunca mais deveria falar com a Tori. E se ela falasse com ele, ele tinha que ignorá-la. Houveram várias circunstâncias que o Ron tentou escapar da casa, mas a Shelley sempre o encontrou e ela usou a Tori como ferramenta para fazer o Ron voltar para casa. Ela levava a Tori e fazia a menina dizer, tipo, Ron, tio, volta para casa, vem para casa, nós te amamos. E ele realmente gostava dos filhos da Shelley, principalmente tinha um carinho muito grande pela Tori, e o Ron acabava voltando. O Ron não era permitido usar o banheiro da casa e ele tinha que fazer as necessidades fisiológicas ao ar livre. E quando o marido dela retornava para casa, ela dizia para o marido dela, olha, o Ron está estragando a nossa propriedade, defecando por tudo que é lugar. E o David ficava virado com o Ron.
Um dos pacientes da clínica, chamado Mac, ele conheceu a Shelley no centro de reabilitação que a Shelley trabalhava. Ele precisava de cuidados 24 horas por dia. Então, a Shelley disse para este homem que o Ron poderia cuidar dele. Então, o Ron era obrigado a cuidar do homem e o salário inteiro ela pegava para ela. Aí você pergunta, por que esse homem não fugiu? Porque aquela parte que já entra a lavagem cerebral, que a pessoa acha que ela merece aquilo que ela está passando. E ela não deixava o Ron com um centavo. O Ron, ele era um veterano da guerra. A Shelley, em 9 de fevereiro de 2002, disse que o Mac sofreu uma queda feia e bateu a cabeça. E as únicas pessoas que estavam na casa eram o Ron e o Mac. E, infelizmente, o Mac perdeu a vida. E o testamento dele dizia que, caso ele perdesse a vida, o cachorro dele herdaria tudo o que ele tem. E que, na ausência do cachorro dele, a próxima pessoa a receber os bens dele seria a Shelley. Não preciso nem dizer que ela eliminou o cachorro dele. E ela acabou recebendo o que ele havia deixado na conta dela, o equivalente a $10.000. Mas não existe prova nenhuma que ela esteve presente lá naquele dia com o Ron e fez alguma coisa contra esse paciente, que eu acredito que até fez, mas nunca chegou-se a provar isso. Uma amiga do Ron o encontrou para tomarem um café juntos e ela ficou chocada com a aparência do Ron. Ela o conhecia como um homem engraçado, vibrante, e viu que ele estava imundo, estava com roupas esfarrapadas. A amiga implorou para ele voltar com ela, mas ele não quis ir. E ele estava com cortes, com os pés todos machucados. Ele disse que ele estava bem e voltou para a casa da Shelley. Um dia ele estava trabalhando no telhado, tentando substituir algumas telhas. Ele caiu do telhado. Em vez de ajudá-lo, a Shelley, aos gritos, disse para ele se levantar rapidamente. E quando ele se levantou, ele não conseguia nem pôr o pé no chão. Ele havia quebrado o pé e a Shelley obrigou que ele começasse a pular em cima dos cascalhos. Olha o grau de depravação dessa mulher. E ele estava gritando e chorando de agonia. A Shelley e o David resolveram tratar os ferimentos fervendo uma panela de água. Mergulhou os pés dele na água fervente, misturada com água sanitária. Imagina a dor. O pé todo machucado de ficar pulando no cascalho e por ter caído e quebrado. Ele mal conseguia andar e ela o fazia fazer suas tarefas todos os dias. Ele chegou ao ponto que ele não conseguia mais andar. O corpo dele começou a definhar-se e ele também veio a perder a vida dessa forma. A Shelley telefonou para o David e disse que ele precisava voltar para casa imediatamente, que ela tinha acabado de encontrar o Ron sem vida na varanda dos fundos. O David não tinha como voltar para casa naquele dia. Então a Shelley colocou o corpo do Ron em um freezer grande, para esperar o David voltar para casa para se livrar do corpo. Mas quando o David chegou em casa, ele não conseguiu se livrar do Ron da mesma forma que ele fez com a Cat e com o Shane, porque havia uma proibição na área por causa dos incêndios, então ninguém podia colocar fogo em nada. Então, em vez disso, ele teve que cavar uma cova rasa no quintal e colocar o corpo do Ron nela. E depois de cobri-la com alguns arbustos e alguns gravetos, a vida seguiu. Aí, então, os filhos dela começaram a conversar entre eles. E a Tori, que amava o Ron como um tio, ela disse que achava que algo muito terrível aconteceu com o Ron e que elas deveriam aproveitar essa chance e fugir. E elas resolveram pegar o maior número possível de evidências para provar que os pais haviam tirado a vida do Ron, da Shelley e do Shane. Eles encontraram coisas como a cueca do Ron, alguns curativos que o Ron fez nos pés machucados. Então as irmãs, Sammy, Nikki e Tori, todas foram à polícia e contaram tudo que elas sabiam, viram, ouviram. E as autoridades acabou levando as meninas a sério. Então chamaram o serviço de proteção infantil e a Tori, que era menor de idade, né, ela foi removida da casa e eles prenderam o David. O David confessou tudo de cara e eles acharam o corpo do Ron na propriedade do casal. Em 8 de agosto de 2003, a Shelley foi presa por 2 acusações de ter tirado a vida da Cat e do Ron. O marido dela, o David, foi acusado de fornecer assistência a ela, bem como dispor de restos humanos e por ele ter tirado a vida do
Shane, o sobrinho dela. E pela primeira vez na minha vida, eu vi uma sentença nos Estados Unidos que me deixou chocada. Eu estou em total estado de choque. A sentença aqui nos Estados Unidos geralmente é prisão perpétua sem liberdade condicional. Em raríssimos casos, prisão perpétua com liberdade condicional, possivelmente, após 25, 30 anos, possivelmente. Não quer dizer que a pessoa vai receber. Mas foi feito um acordo judicial. Não sei por que esse acordo foi feito. O David pegou 15 anos de prisão. E a Shelley foi condenada a 22 anos de prisão. O David já saiu da prisão e foi perdoado pelas filhas. Mas a Shelley sairá em breve da prisão, em 2026. Mas elas têm pavor da mãe e têm pavor do que poderá acontecer com elas. E disseram que jamais perdoarão a mãe. Um autor famoso, o Greg Wolfson, escreveu até um livro sobre esse caso, essa casa dos horrores. É muito difícil de acreditar como que as pessoas conseguem ser manipuladas a tal ponto, a lavagem cerebral é tão grande que essas pessoas, como o Ron e a Cat, eles não fugiram. Quando eles tentaram fugir, eles já estavam muito, muito debilitados fisicamente, psicologicamente, e não conseguiram mais. Mas o que fez, ou deixou de ser feito, vamos dizer, em cada uma dessas pessoas, que essas pessoas falaram, meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Essa mulher me bateu, essa mulher tirou a minha comida, essa mulher me mandou dormir no chão. Difícil entender o que passa na mente das pessoas e como elas acabam sendo manipuladas. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês perdoariam alguém que fez tudo isso com vocês? Ou com alguém da família de vocês? Eu jamais perdoaria. Eu não entendo como que as filhas dele perdoaram o pai. Ele é tão culpado quanto ela. Ele tirou a vida do Shane. As outras vezes não foi ele, mas ele sabia de tudo. Ele sumiu com o corpo. Eu jamais o perdoaria. Mas é mais um daqueles casos que filhos perdoam coisas absurdas que os pais fizeram. É o caso de hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu gostei. Deixe aqui o seu like. Para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar. E novamente, estamos perto dos 50 mil inscritos. E se vocês colaborarem dividindo esse vídeo com amigos e familiares, logo chegaremos aos 50 mil e nós teremos alguns casos extras para comemorar os 50 mil na semana que batermos isso. É isso, pessoal. Se vocês gostarem do caso, comentem, deem o like e nos vemos em breve.